Você já percebeu que às vezes parece que Deus não responde? Você pede, ora, chora, jejua e nada muda. Muitos acreditam que isso significa falta de fé, outros pensam que é castigo. Mas e se eu te disser que não é nenhuma dessas coisas? Existe algo que a maioria nunca entendeu. Não basta pedir, não basta orar. Falta um detalhe que ninguém te contou, e é exatamente isso que tem travado a sua vida. Parece polêmico dizer isso, mas é a verdade. A oração sozinha não resolve. O próprio Jesus mostrou que fé é movimento, não apenas palavras. O paradoxo é que, enquanto você acredita que precisa insistir mais, o que Deus espera é que você mude a postura. Ele não ignora seu clamor, mas quer alinhar sua oração com um passo que poucos têm coragem de dar. E eu vou te mostrar isso de forma clara e prática, não em frases prontas, nem em promessas vazias, mas em exemplos que vão fazer você se enxergar em cada linha desta mensagem. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir por que tanto pedir ainda não trouxe a resposta e o que realmente falta para a sua vida destravar de uma vez. Muita gente passa a vida pedindo, implorando, repetindo as mesmas orações todos os dias, mas sem mover um único dedo para sair do lugar. É como se acreditassem que apenas as palavras, soltas ao vento, fossem suficientes para transformar o caminho. O problema é que pedir sem agir é como sonhar sem acordar. Você vê o quadro na mente, mas nunca segura o pincel para pintá-lo. Não é à toa que tantas pessoas se sentem frustradas, presas em um ciclo sem saída. Pedir e não agir é como esperar uma chuva abundante, mas nunca preparar a terra para receber a semente. A água pode até cair, mas sem a terra lavrada, tudo escorre e se perde. Lembro de um tempo em que eu mesmo orava todos os dias para que portas se abrissem, mas não me movia para sequer procurar onde essas portas estavam. Era como ter as chaves na mão, mas nunca tentar a fechadura. Essa inércia cria um buraco silencioso dentro da alma. E a verdade é que enquanto muitos ficam estagnados no pedir, outros menos preparados, mas mais ousados, avançam e colhem os frutos. O mundo espiritual responde à fé, mas a fé precisa de movimento. Oração sem ação é como carta sem destinatário. Não chega a lugar algum, mas se o pedir precisa se tornar atitude, surge uma nova questão ainda mais profunda. Será que mesmo quando agimos, acreditamos de verdade que algo vai acontecer? Há quem ore todos os dias, mas no fundo do coração não acredita que algo realmente vai mudar. É como se as palavras fossem ditas apenas por costume, sem a chama da fé que move montanhas. Orar sem expectativa é como plantar uma semente e nunca acreditar que a árvore vai nascer. A boca fala, mas o coração não acompanha, e essa desconexão gera frustração silenciosa. Uma vez, ouvi alguém dizer que orar sem esperar resposta é como mandar uma carta e nunca checar a caixa de correio. Você até escreve com cuidado, coloca o selo, entrega ao carteiro, mas nunca se dá ao trabalho de ver se a resposta chegou. Muitos vivem assim. Oram, mas não olham ao redor para enxergar os sinais que Deus já começou a dar. O milagre, às vezes, passa pela frente e não é reconhecido. Eu mesmo já me vi nessa posição, repetindo orações como se fosse um ritual, sem realmente acreditar que algo novo viria. E quando a fé não está alinhada com o pedido, o coração entra em desalinho e a alma se cansa. Mas existe um ponto que muda esse quadro. Quando o orar deixa de ser mecânico e se torna confiança viva, algo dentro da gente se desbloqueia. E é justamente aí que entra o segredo esquecido, o que conecta fé e atitude de forma poderosa. Há uma verdade que muitos ignoram. Fé sem obras é morta. A oração abre as portas do céu, mas é a ação que atravessa essas portas. De nada adianta clamar por mudanças se os pés continuam parados no mesmo lugar. É como alguém que pede direção, mas se recusa a dar o primeiro passo.
O poder não está apenas em falar com Deus, mas em caminhar como se Ele já tivesse respondido. Imagine um jovem que pede a Deus um emprego, mas nunca envia um currículo, nunca estuda, nunca se prepara. É como pedir chuva e não plantar uma única semente. Quando a água cai, não há nada para florescer. Deus age, mas espera movimento. Até porque a fé verdadeira não é passiva, é uma força ativa que cria oportunidades. Quem se move em fé encontra caminhos que antes estavam escondidos. Eu mesmo já vivi esse dilema. Orava por portas abertas, mas descobri que a chave estava em minhas próprias mãos. Quando alinhei oração com ação, vi mudanças concretas. Projetos saíram do papel, sonhos ganharam forma. Foi como se o céu respondesse ao meu primeiro passo. E é nesse equilíbrio que mora a transformação. Orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. E aqui surge outra chave poderosa, tão esquecida quanto essa, a gratidão antes mesmo da resposta. Pouca gente entende que agradecer antes de receber é um ato de fé que move céus e terra. Gratidão não é apenas uma reação depois do milagre, mas uma semente que prepara o coração para ele. Quando você agradece antecipadamente, está dizendo, eu confio que já está feito, mesmo que ainda não veja. É como um agricultor que sorri ao plantar, certo de que a colheita virá, mesmo olhando apenas para a terra vazia. Houve um tempo em que eu só agradecia depois de receber. Mas quando comecei a agradecer antes, algo mudou dentro de mim. As portas não se abriram por mágica, mas porque meu coração mudou de posição, do desespero para a confiança. E acredite, quando a alma respira gratidão, até os problemas parecem menores. Esse hábito abre caminhos onde antes havia apenas muros. Pense numa criança que confia tanto no pai, que sorri antes de ganhar o presente. Ela não precisa ver o embrulho para acreditar, porque conhece o coração de quem prometeu. Assim também é a vida de fé. Agradecer antes é declarar confiança no caráter de Deus. E quando essa gratidão se torna prática diária, a espera deixa de ser pesada e se transforma em aprendizado. Mas existe ainda uma lição que muitos ignoram: entender que até o silêncio de Deus carrega uma resposta. O silêncio de Deus não é abandono, mas preparação. Muitas vezes pedimos algo e quando não ouvimos resposta imediata, pensamos que fomos esquecidos. Só que a realidade é bem diferente. Deus trabalha nos bastidores, ajustando cenários que a gente nem imagina. É como um médico que só dá alta quando sabe que o paciente está realmente pronto para sair do hospital. O tempo de espera é parte da cura. Lembro de uma fase em que parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam. Eu pedia direção, mas tudo continuava em silêncio. Meses depois, percebi que se tivesse recebido antes, teria estragado tudo por falta de maturidade. O que parecia demora era, na verdade, proteção. Hoje entendo que o silêncio foi resposta e que ele estava me guardando de mim mesmo. É como o pai que vê o filho pedir para dirigir um carro, mas espera até que ele esteja preparado. Se der antes da hora, vira desastre. O silêncio de Deus, muitas vezes, é isso. Ainda não, cheio de amor. E quando aprendemos a confiar até no silêncio, crescemos mais do que nos dias de respostas rápidas. Afinal, cada silêncio abre espaço para algo ainda maior que está vindo. E é aí que a jornada faz todo sentido. Então, agora que você entendeu o que realmente falta, me diga, até quando você vai continuar apenas pedindo, sem agir? Até quando vai repetir orações sem expectativa, sem alinhar o coração com a prática? A escolha está diante de você, e ela pode mudar não só sua vida espiritual, mas também sua vida prática, seus relacionamentos e até suas finanças. Pare e reflita. O que você pode fazer hoje, de imediato, para alinhar sua oração com a ação? Qual atitude concreta você pode tomar ainda hoje, mesmo que seja pequena, para mostrar que sua fé é viva,
A resposta que você tanto espera pode estar a um passo da sua decisão de se mover. E antes de sair, quero te desafiar. Comenta aqui embaixo: eu vou dar o próximo passo. Compartilha esse vídeo com alguém que também está esperando uma resposta e precisa ouvir isso. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda temos muito mais segredos poderosos da fé para revelar. E você não vai querer perder.